as aulas, já estou fazendo upload no YouTube, eu acho que daqui a pouquinho termino. Então, hoje a gente vai dar continuidade com as tensões, né, sendo aplicadas agora. A gente fez essa soma na última aula, só recapitulando, né, falando um pouco da transformação de uma tensão ou de uma corrente, por isso que está esse X aqui, mas pode ser um V com a tensão ou um I, M aqui para uma corrente. Para fazer a transformação é rápida, é só pegar esse valor máximo, vai ser aqui o módulo do meu fasor, e pegar o defasamento aqui, θ, φ, enfim, esse ângulo vai ser a fase do meu fasor. E o fasor é um número complexo, nessa transformação aqui de cara, ele é um número no seu formato polar, um número complexo no formato polar, mas também pode ser apresentado no formato retangular. A gente discutiu essas duas representações, vimos aí que para fazer somas é mais fácil se você não tiver a calculadora HP, por exemplo, é mais fácil você fazer soma nos formatos retangulares, soma e subtração, soma o que é real com o que é real e o que é imaginário com o que é imaginário, mesma coisa com a subtração, e produto e divisão é mais fácil no formato polar. Produto você multiplica os módulos aqui, soma os ângulos, divisão divide os módulos e subtrai os ângulos. Mas sair uma calculadora HP, por exemplo, tanto faz, que você botar, ela interpreta. E aí a gente fez essa soma, né, de duas tensões, V1 e V2, V1 20 cosseno de ômega t menos 30, V2 40 cosseno de ômega t mais 60, a gente fez usando a identidade trigonométrica, é um dos exemplos lá do livro, né, do capítulo 9 do livro, e é bem complicado fazer, né, você tem que usar aquela identidade do cosseno de A vezes cosseno de, cosseno de B, menos mais seno de A vezes seno de B. Além disso, tem que usar uma ferramenta, né, um artifício matemático para multiplicar e dividir por aquele triângulo hipotético, para hipotenusa daquele triângulo hipotético, enfim, até conseguir voltar para um V aqui, né, uma tensão, no mesmo formato da tensão do padrão que a gente está acostumado, né, com essa tensão máxima vezes o cosseno de ômega t mais um ângulo. E usando o fasor, rapidinho, a gente conseguiu fazer essa conta, né, só é 20, aqui só era fazer aqui o 20, deixa eu botar aqui no formato retangular, polar, aliás. Então, só era fazer aqui o 20 fase. E aqui nessa HP 50G, eu acho que na 48 também, é amarelo, laranja 6. Então, 20 menos 30, está em graus ali, degrees, mais 40, 60, né? Então, 60, exatamente. 40, 60, positivo. Dava aqui o Enter e a gente chegava já a esse resultado de 44,72, fase 33, 43, que é a mesma coisa que a gente encontrava usando todo aquele artifício matemático, com uma linha só a gente chegava no resultado final. Bem, terminamos a última aula dessa forma. Agora a gente vai ver o que acontece quando a gente coloca uma tensão alternada, aplica uma tensão alternada nas cargas, né, nos elementos. Então, na resistência, o que vai acontecer? Vai ter uma diferença só na amplitude aqui, de acordo com o valor da resistência, né? Então, se a resistência for igual a 1, por exemplo, 1 ohm, a tensão e a corrente vão se sobrepor aqui, os dois gráficos, né? Se a resistência for maior que 1, ela vai reduzir o valor da corrente aqui, já que a corrente é a tensão dividida pela resistência. Então, ela vai ficar menorzinha aqui, é o que geralmente acontece.
Se for entre, a resistência for entre 0 e 1, então ela vai ficar acima, né, o valor aqui da tensão. Mas, de toda forma, no tempo aqui não tem diferença entre o formato de onda da tensão e da corrente. Os zeros vão ser coincidentes aqui, os picos vão ser coincidentes no tempo também, os mínimos aqui também vão ser coincidentes no seu tempo, né? Só vai mudar aqui a amplitude máxima. Então, a corrente, a resistência em si, não impacta, vamos dizer assim, no comportamento, no tempo de uma tensão, das correntes e tensões alternadas. Certo? Eu vou vir aqui para o meu quadro para mostrar para vocês. A gente já ir montando. Então aqui, ó, aqui vocês têm, a gente tem uma resistência, resistor, e aqui no resistor a gente vai ter, e aqui no resistor a simbologia dele, né? Dessa maneira que a gente representa. A relação tensão e corrente é dada pela lei de Ohm, V igual a RI. Vou colocar todo mundo minúsculo, a tensão e a corrente. O que eu vou fazer aqui para a gente entender enquanto eu estiver trabalhando com Fazor ou no domínio do tempo? O domínio do tempo sempre vão ser letras minúsculas, certo? Se você observar, é o mesmo padrão do livro. O domínio do tempo sempre em letras minúsculas, não tem que letra maiúscula, já é o Fazor, já. Certo? Então, esse V aqui é aquele V igual a Vm vezes cosseno de ômega t mais φ. Eu não cor do I aqui, só que com o IM. Então, essa daqui é a relação tensão corrente. E aqui eu posso transformar para fasores, né? Fazer a transformação de fasores, mas a resistência não vai impactar em nada aqui essa relação. Então, eu posso fazer a transformação sem maiores problemas. E o V vezes sobre I, que eu vi que a relação para fazer uma divisão é bem mais fácil, né? No domínio fasorial do que no domínio do tempo. Então, aqui vai ser o R. Essa daqui é minha relação, né? Aqui a unidade é ohm. Tá? Vou ver sobre esse daqui é o meu resistor, a minha resistência, né? Vou ver sobre isso. E aí não vai ter defasamento, não vai ter nenhum tipo de problema nesse sentido entre tensões e correntes, né? Elas vão ser coincidentes dentro do gráfico que eu mostrei para vocês. Ok? Bem, vamos ver o segundo elemento agora. Vou manter aqui. Eu vou botar para mim, depois eu volto. Agora, vou compartilhar aqui minha tela. Bem, isso é o que acontece na resistência, né? Não é uma surpresa, a gente vai ver então que na hora de transformar o domínio dos fasores, né, não vai mudar em nada a minha resistência, vai permanecer sendo a mesma quantidade de ohms que tinha antes. Agora, quando eu passo para a indutância, eu vou aplicar essa minha tensão alternada no indutor, aí além da amplitude mudar, né, a indutância também tem essa característica de dificultar a passagem da corrente elétrica com uma carga qualquer, ela também muda no tempo o comportamento da tensão alternada. Se vocês observarem aqui, quando eu chego no pico da tensão que está sendo aplicada nesse indutor, o pico
da corrente só vai chegar um determinado tempo depois. Aqui eu tenho um tempo próximo a T sobre 2. Aqui eu já tenho um outro tempo aqui, um tempo maior. Quanto mais eu vou para a direita aqui, nesse eixo, né, do tempo, maior é o tempo. Então, a corrente, a gente vai dizer que a corrente está atrasada da tensão. A corrente está atrasada da tensão é dizer que há essa diferença aí dos picos, dos zeros, dos mínimos também. Então, vai haver uma diferença e foi observado que essa diferença era de exatamente um quarto de ciclo. Então, se eu tenho um ciclo completo tendo 360 graus, um ciclo completo, um quarto de ciclo tem 90 graus. Então, se no ciclo completo aqui, por exemplo, eu saio aqui do zero, vou aqui do mínimo, né? Do valor mínimo. Aqui eu estou no zero, aí depois mais um quarto, eu estou no máximo, mais um quarto, estou no zero de novo, e mais um quarto, chego no mínimo de novo. Então, subdividindo em 4 partes, né? Dessa forma aqui, quando eu chego no mínimo da minha tensão, só vou chegar no mínimo da minha corrente, um quarto de ciclo após esse início de ciclo, né? Então, são esses 90 graus de defasamento entre tensão e corrente. E aí, para representar matematicamente isso, né, a gente tem ali a tensão como sendo um cosseno, perdão. A tensão tem aquele formatozinho aqui, né? Vm cosseno de ômega t mais φ. Então, para representar essa, essa defasagem de 90 graus, se você observar bem, o seno, né, ele tem essa defasagem de 90 graus com o cosseno. Então, se fizer o cosseno somar mais de 90 graus ali, você vai obteria a mesma figura do que o seno você obteria. Então, matematicamente ficou dessa forma a representação. Vou lá para o quadro. Vocês não estão vendo o quadro, não vou mostrar aqui o quadro para vocês. Então, matematicamente, a gente tem aqui um indutor. A representação do indutor é um pouco parecido com a resistência, só que é como se fossem umas molinhas assim, para representar o enrolamento. Onde é que eu encontro indutores, né, na vida real? Todo motor elétrico, você abrir, vai ter um fiozinho enrolado, os transformadores, vai ter um fiozinho enrolado. Então, todo equipamento que precisa de algum momento variar uma tensão, ou ter um eletroímã ali dentro para gerar movimento, ou qualquer outra funcionalidade nesse sentido, ele vai ter um enrolamento em lâmpadas fluorescentes nos reatores, vai ter esse enrolamentozinho. Então, nesses dispositivos elétricos, eletrônicos que tenham enrolamentos, a gente vai ter essa característica da indutância presente. Então, aqui eu tenho um indutor e a formulação do indutor é essa daqui. Ó. Tenho V igual ao L, aí a derivada da corrente no tempo. Certo? E aqui então, essa daqui é a minha tensão, essa daqui é a corrente aqui seria eu teria aqui a corrente com esse defasamento de 90 graus, seria um seno, quando passar por essa derivada, né, a derivada do seno vai virar o cosseno, então minha tensão V, que tem como aquele padrão cosseno, já se resolveria. Mas o problema é que toda vez que eu encontrasse aqui, colocasse um indutor no meu circuito, e fosse calcular em algum momento uma tensão, uma corrente nele, para dar continuidade nas minhas resoluções, no domínio do tempo,
eu iria me deparar com uma equação diferencial. Então, para evitar isso, né, que eu faço essa transformação nos fasores, né? Eu saio daqui e vou para o fasor. Eu saio do domínio do tempo, né, que é com a letrinha minúscula, e venho para o domínio da frequência, que é com essa letrinha maiúscula. E para fazer essa transformação, eu vou utilizar, não vamos precisar entrar em detalhes, mas lá no livro de cálculo, vocês devem encontrar uma tabelinha de transformadas, né? E aí, uma das transformadas, tem várias transformadas que saem de um domínio para o outro, tem a transformada de Fourier. Aqui não é nosso objetivo adentrarmos nesse assunto, é usar a tabela e ver qual é essa transformada. E tem a transformada para a derivada, certo? Que o resultado da transformada da derivada é só multiplicar aqui pela grandeza imaginária e a frequência angular. Vai ficar assim, ó. Quando eu passar aqui pela transformada de Fourier, vou chamar de TF, o que era V minúsculo e minúsculo vai virar maiúsculo, né? Vai virar fasor. L é uma constante, certo? Então, uma transformada ela não impacta. E aqui a derivada, a transformada da derivada, a transformada de Fourier para a derivada, vai ser justamente a grandeza imaginária, a frequência angular, que tem lá naquela formulazinha da tensão, né? V igual a M, cosseno de ômega, esse ômega aqui, T mais φ, vou colocar isso daqui, vezes o I agora, o I na frequência, o I de fasor. Né? E aí, colocando V sobre I, do mesmo jeito que ele colocou a resistência aqui, V sobre I, e a grandeza imaginária na frente, como a gente geralmente coloca, fica aqui J ômega L. Certo? Então, agora eu tenho a característica proporcional à resistência no resistor, eu tenho agora essa característica do indutor, a capacidade de dificultar a passagem de corrente do indutor. Só que ela não tem o mesmo comportamento, né? Aqui é puramente real, aqui é puramente imaginário. Aqui eu vou chamar de resistência. Tá? Aqui eu vou dar um outro nome, né? Para essa partezinha aqui, que acompanha a grandeza imaginária, eu vou dar o nome de reatância. Que nesse caso aqui é adutor, que a gente vai ver outro elemento. E para o conjunto, né, com J e tudo aqui, para o número inteiro, o valor todo aqui, no caso, com J e tudo, eu vou dar o nome de impedância. Certo? E no caso aqui também tem a fonte indutiva, então vai ser indutiva também. Só para vocês guardarem que a reatância é a parcela só o ômega L e a impedância J ômega L. Certo? Então aqui vocês observam que se eu tenho o mesmo circuito, com a mesma indutância, o mesmo L constante, se eu for na minha fonte e ela permitir uma variação da frequência, do formato da onda, né? Se é uma onda mais assim, ou uma onda mais assim, ó, ou uma menor frequência ainda, considerando a mesma amplitude sempre, né? Que eu acabei falando amplitudes diferentes, mas a mesma amplitude com frequências diferentes, a impedância do meu indutor vai variar junto com a frequência. Quanto maior a frequência,
quanto mais ciclos eu tiver em um segundo, né, maior será a minha impedância do indutor, certo? Então, só para a gente observar essa informação. Então, esse daqui é o comportamento, a transformação que a gente precisa fazer quando estiver trabalhando com números complexos, quando estiver trabalhando com tensões e correntes alternadas, e precisar converter essas tensões em fasores. O que tiver de indutância no meu circuito vai deixar de ser apenas alguns Henrys, né? Mili-Henrys, micro-Henrys, enfim, e vai agora se transformar em J ômega L, e da mesma forma, a unidade, da mesma forma que a gente tinha na resistência, a unidade aqui é em ohms, a unidade de impedância, certo? Continua sendo ohms, da mesma forma que eu tinha na minha resistência, que era ohms. Por fim, aqui a gente vai ter a capacitância agora. A capacitância, deixa eu ver aqui para o slide, quando foram fazer experimentalmente, né, foram observar o comportamento da capacitância, ela era meio que o inverso da indutância, do indutor. Olha aqui, a corrente está atrasada da tensão, né? Tem a tensão, a corrente está meio atrasada, só aparecia o pico 90 graus depois. Então, com a capacitância, era o inverso. A corrente vinha antes da tensão. Então, ela era a corrente adiantada da tensão os mesmos 90 graus. Certo? Enquanto a indutância, o indutor, atrasava a corrente, o capacitor antecipava essa corrente. Certo? Quem vinha depois era a tensão. A gente pode dizer também que a tensão está atrasada da corrente. Só que, por padrão, né, decidiu-se colocar como referência sempre a tensão aqui, e eu digo se a corrente está atrasada ou adiantada. Então, no indutor, a corrente está adiantada da tensão, perdão, no indutor, a corrente está atrasada da tensão, ou seja, ela chega no pico um tempo maior depois da tensão, e no capacitor, a corrente está adiantada da tensão. Então, sempre que vocês virem em algum momento atrasado ou adiantado, quando se estiver falando de correntes, indutor, capacitor, quando estiver falando em corrente atrasada, você já sabe que está se tratando de algo indutivo, e quando se estiver tratando de adiantado, de algo capacitivo. Né? E vamos ver lá matematicamente como foi representado. Mas a gente deve imaginar que vai ter uma derivada também, né, para representar esse defasamento de 90 graus. Então, o capacitor, ele é representado por duas barras paralelas, né? Dois tracinhos paralelos. Construtivamente, ele não é muito diferente disso. São duas barras, são duas partes condutoras paralelas separadas por um isolante. Pode ser o ar, em algumas aplicações, ou pode ser algum outro material isolante, polimérico, cerâmico, enfim, algum material que isole aqui essas duas partes condutoras, certo? E matematicamente, né, ele é representado da seguinte forma, né, no tempo I, aí a capacitância C, e a derivada vem na tensão, C dV dt, né? Então, essa daqui é matematicamente a representação do comportamento da tensão e da corrente no capacitor, certo? Isso daqui foi obtido a partir daquelas observações experimentais em que eu via que a tensão, a gente pode dizer assim, né, a tensão estava atrasada da corrente, ou a corrente estava adiantada da tensão, certo? E aqui, logicamente, também, da mesma forma que no indutor, teria equações diferenciais aqui, quando estivesse tratando com essa continha no domínio do tempo. E a gente usa
a mesma transformada de Fourier que a gente usava antes, certo? Também tem outra transformada que vocês podem ver no livro, que é a transformada de Laplace, que faz a mesma coisa, basicamente, certo? Só que ao invés de ter o J ômega, lá é um S. E depois o S é igual ao J ômega. É a mesma coisa, as duas. Essa aqui é a de Fourier. E essa daqui é outra ferramenta matemática, mas que para nossa aplicação dá no mesmo aí, que é a de Laplace. Certo? Olha aqui, usando a de Fourier, já sai esse resultado. E aqui eu vou fazer a transformação, o I agora vira o I maiúsculo do fasor, o C é uma constante, e agora eu vou ficar com J ômega, V maiúsculo, né? Então, usei aqui minha transformada, agora eu vou deixar o V sobre I no mesmo padrão, venho aqui vou trazer o I dividindo, vou passar aqui o que está multiplicando o V dividindo para o outro lado, V sobre I é igual, vai ficar tudo no denominador, né? 1 sobre J ômega C. E aí, para colocar para cima esse J, né? Lembrando que esse J, a origem dele, né? A grandeza imaginária, a origem da grandeza imaginária foi os matemáticos lá queriam encontrar a raiz quadrada de um número negativo, então acabaram que definiram, né, que o menos 1, a raiz de menos 1 é igual a grandeza imaginária aqui, é um I, e se eu elevar ao quadrado, então o I, né, os dois lados ao quadrado, vai ficar menos 1 igual a I ao quadrado. Só que aqui a gente não usa o I, a gente usa o J, para não confundir com o I de corrente. Então, para tirar do denominador aqui o meu J, é só multiplicar e dividir pela grandeza imaginária, pelo J, certo? Então, multiplico e divido pelo J, vai ficar aqui meu V sobre I, vai ficar igual a J, aí aqui no denominador J ao quadrado, vezes 1 sobre ômega C. O J ao quadrado eu vi que é menos 1, né? Então, vou ficar aqui com V sobre I igual a menos J 1 sobre ômega C. Esse daqui é o meu. No livro tem até assim. Deixa eu deixar assim, fica mais organizado. Vou deixar o J aqui na frente. Colocar o menos aqui, colocar um parênteses. Pronto. Então, tenho assim. E aqui, da mesma forma, similar do indutor, eu tenho aqui uma reatância. Uma reatância capacitiva. Agora, né? Você vê que ela tem exatamente o contrário. Da mesma forma que no domínio do tempo, lá no gráfico, né? Vocês viram que o indutor atrasava a corrente, o capacitor vai adiantar. Então, eles têm contribuições inversas, né? Para o defasamento da corrente. Tanto se estiverem proporcionalmente no mesmo valor, a corrente fica só igualzinha aqui, só a resistência, né? É como se eu tivesse uma carga puramente resistiva. Se eu tiver a mesma proporção de contribuição do capacitor e do indutor, porque o capacitor bota para um lado, o indutor para o outro, e ficar igualzinho ali, é como se tivesse só uma resistência no meu circuito. E o conjunto aqui com o J e tudo é impedância, né? É impedância. Então, isso daqui vocês encontram lá no livro, e resumidamente, vocês encontram aqui também, eu peguei uma tabelinha do livro, coloquei aqui, certo? Reatância, a parcela que não acompanha o J, impedância, a parcela que acompanha o J, e no caso da resistência, né, a própria resistência. Então, só quem vai ter reatância são indutores e capacitores, impedância, a resistência é já direto sua impedância real, né?
E no indutor e capacitor vai ter uma impedância aí imaginária, né, acompanhado do J, da minha grandeza imaginária. Então, eu estou dizendo em outras palavras que a resistência e a impedância, seja indutiva ou capacitiva, elas não se misturam. Sempre eu vou ter a resistência separado das duas aqui. Agora eu vou poder somar uma impedância indutiva com uma capacitiva, por exemplo. Elas vão poder fazer uma soma direta entre elas aqui, já que estão acompanhadas do J, os dois aqui. Certo? E agora a minha idioma lá, que era V igual a RI, né? Agora ela ficou V igual a ZI, porque agora o Z não é mais só Z, né? Agora ele se transformou no... O Z agora é R mais J, vamos botar JX. Tá? Agora eu tenho aqui, agora eu tenho uma impedância, ao invés de resistência, que é composta por uma parcela real, que é minha resistência, e aqui a resistência é sempre positiva. Se der em algum momento a resistência negativa, você errou em algum lugar da conta. Né? Então, a resistência é sempre um valor positivo. E aqui eu tenho uma reatância, que aí sim, ela pode ser positiva se for advinda de um indutor, ou se os indutores tiverem maior proporção do que os capacitores. Se for capacitiva, ela será negativa. Certo? Então, a reatância pode ser positiva ou negativa. Positiva se for indutiva, negativa se for capacitiva. Então, agora o meu Z tem duas parcelas, né? Só resistência. Então, aqueles assuntos que a gente estava vendo na primeira unidade, todos com tensões contínuas, né? E aí é como se minha impedância se concentrasse a puramente resistivas, né? A gente estava vendo esse comportamento aí. E a partir de agora, sim, aqui também é em ohms, né? Como eu estava falando, a unidade da minha impedância é sempre ohms, seja ela puramente capacitiva, puramente resistiva, ou até puramente indutiva ou puramente resistiva. A unidade da impedância Z é sempre ohms, certo? E aí, se eu tiver duas impedâncias em série, eu vou somar essas impedâncias. Deixa eu voltar aqui para o slide. Pronto. Então, se eu tiver duas impedâncias em série, dois Zs, aqui vamos dizer que eu tenha, meu Z vai ser 5 mais J3. Aqui, 5J3. O Z2, 2 mais J1. É só somar a parte real com a parte real, a parte imaginária com a parte imaginária. Certo? Soma a parte real com real, imaginário com imaginário, eu tenho aqui minha associação em série. Eu tenho meu Z equivalente, que vai substituir aquelas duas, três impedâncias por uma só. Mesma coisa aqui. Se está em paralelo, eu vou usar a mesma coisa que eu usava nas resistências. Se eu tenho aqui um Z J5, aqui um menos J3, eu vou, se forem duas só, né, o produto sobre a soma, certo? A mesma coisa que eu tinha duas resistências, R1 e R2, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. É a mesma coisa com o Z agora. Faz o produto sobre a soma, mas se forem três ou mais, você pode fazer também aquela fórmula principal, né? I 1 sobre Z equivalente igual a 1 sobre Z1 mais 1 sobre Z2 mais 1 sobre Z3 e assim sucessivamente. Né? Então, o série e o paralelo vão funcionar da mesma forma como resistências, usando impedâncias. Né? Aí, da mesma forma que eu tenho a resistência, né, eu tenho o inverso da resistência, eu tenho o inverso da resistência, e da impedância, eu tenho o inverso da impedância. Então, como a resistência é a minha capacidade de se opor à passagem de corrente elétrica, a capacidade de facilitar a passagem de corrente elétrica é a condutância. Certo?
Então, isso é o contrário da resistência. E é bem parecido aqui, são nomes diferentes para impedância, que ela já pega a parte de indutor e capacitor também. Então, para impedância, a gente vai dar o nome de admitância, de admitir, e a parte, o contrário de reatância é susceptância. Ele tirou o J, as admitâncias viram susceptâncias. Então, é só uma nomenclatura, não precisa se preocupar muito com isso. E da mesma forma que vocês viam antes, né? As leis de Kirchhoff, numa malha, que eu somava as tensões igualava a zero, vou continuar somando e igualando a zero. Ou eu encontrava aqui, ó, que é um exemplo, as correntes, que eu vinha e somava as correntes num nó e igualava a zero, também vai funcionar do mesmo jeito. Certo? Funciona do mesmo jeito, tanto para as tensões quanto a lei de Kirchhoff das correntes. Vamos ver esse exemplo aqui, fazer esse exemplo para vocês verem como vai se comportar. Depois eu passo para vocês fazerem. Eu vou apagar isso daqui, certo? Eu vou apagar e vou colocar os dados desse exemplo. Aqui no exemplo eu tenho um resistor de 90 ohms, vi que não vai mudar nada a resistência, né? Vou desenhar aqui um capacitor, deixa eu desenhar aqui, ó. Eu tenho um resistor de 90, eu tenho um indutor de 32 milihenries, eu tenho um capacitor de 5 microfarads. Estão em série e com uma fonte de tensão de 750 cosseno de 5.000 T mais 30 graus. Então, aí eu tenho esse meu circuito, né? Uma fonte de tensão, uma resistência, uma indutância e um capacitor. Se eu fosse resolver no domínio do tempo, né, ia dar uma complicação, porque ia ter aqui duas equações diferenciais, tal, para descobrir uma corrente. Ele pede para descobrir o que mesmo? Sim, ele pede para descobrir aqui, ó, a corrente I, que circula aqui, e as tensões VR, VL e VC. Certo? Então, quero descobrir essas quatro grandezas aí. Então, beleza, né? Se eu fosse resolver no domínio do tempo, dá para resolver? Dá. Mas aí ia ter um monte de equação diferencial para ser resolvida, ia dar um trabalho, enfim, dá dor de cabeça. E aí eu vou partir para o domínio da frequência, para os fasores, para as impedâncias, para as reatâncias, né? Vou sair desse domínio do tempo, que vai me trazer muita complicação, vou para o mais fácil. Então já vai mudar no circuito. O circuito não vai ter mais Henrys aqui, nem farads, nem vai ter essa tensão com cosseno de ômega t mais φ. Ele vai mudar. Então vamos lá. O que tiver de tensão e corrente vai virar fasor. O que tiver de indutor vai virar J ômega L. O que tiver de capacitor vai virar menos J1 sobre ômega C. Então aqui eu vou sair desse domínio aqui e vou ir para outro, né? Vou transformar aqui na frequência agora. Então aqui vai ser 750 fase 30 graus. Já transformei aqui rapidinho, né? Peguei o módulo, peguei a fase. 750 fase 30 graus. 90 ohms não muda. Não altera em nada a minha resistência. Deixa eu ir para lá agora para vocês verem maior, né? Então, 90 ohms não muda em nada a minha resistência. 30 milihenries vai mudar e os 5 microfarads também.
Então, onde eu tinha 30 milihenries, agora vai ser J ômega L. Ou seja, vai ser J, o ômega é 5.000, 5 vezes 10 à terceira. Professor, L tem é que 30. um pouco o quadro? Obrigada. Sim? Falando para você. 5 vezes 10 à terceira, né? Que era 5.000. Aqui está uns 5.000 meu feio, mas lá no enunciado foi 5.000. 5 vezes 10 à terceira, vezes 32, vezes 10 a menos 3. Né? Então, aqui o meu J ômega L vai ficar J, aqui, mili, corta, né? Corta esse daqui. 5 vezes 32, a metade aqui, dá 18, vezes 10, 180 ohms. Então, aqui ficou J, 180 ohms. Certo? Dá 16, perdão. 160. 160 ohms, não é isso? 5 vezes 32, pronto. Então, encontrei aqui já a representação dessa indutância no meu domínio da frequência, né? Sair do tempo e vir para a frequência. Agora eu vou com o capacitor. O capacitor, que era 5 microfarads, vai virar agora menos J1 sobre ômega C. Ficou menos J1 sobre 5.000, 5, 10 a terceira. O C é 5 micro, 5, 10 a menos 6. Aqui eu fiquei com menos J, 25, né? 10 a menos 3. Eu fiquei menos J, 1 sobre 0,025. Vou fazer aqui na calculadora. 1 dividido por 0,025 deu 40 ohms. Aqui é menos J40. Certo? Então, aqui foi o comportamento da minha. Se eu mudo essa frequência de 5.000 para 10.000, por exemplo, esses dois já iam mudar aqui seus valores. Certo? Já iam mudar seus valores. Pode ter uma frequência que acabe chegando no mesmo valor, inclusive. E aí eles se anulam e fica só como se fosse um circuito só com a fonte 90 ohms. Pode ser que aconteça. Então aqui eu quero descobrir quem é agora meu I, né? O I maiúsculo, que é o domínio da frequência. E agora. Oi, alguém falou? Não, tranquilo. E agora eu quero descobrir o I. E eu vi que quando está em série é só somar, né? Então está todo mundo em série, vou somar todo mundo, vai ficar 90 mais, aqui vai dar J 120, certo? Quando eu tirar 40 de 160. Então aqui para descobrir o I, eu sei que o meu V é igual a Z vezes I. Então, isolando meu I aqui, eu vou ficar com V sobre Z, que vai dar 750 base 30 sobre. Aí eu vou botar o Z aqui, que é um equivalente série aqui, 90, mais J. Eu podia botar J 160 menos J 40, né? Mas eu vou botar logo J 120 aqui. Certo? E vamos ver quanto deu. Aí você vê, professor, aqui tem uma divisão. O numerador está no formato polar, o denominador no retangular. Coloca na HP, ele entende isso daí, sem você se preocupar. Vamos fazer aqui. Então aqui vai ficar, ó, só relembrando. Aqui já está no formato retangular, tensões e correntes, eu sempre coloco para aparecer no formato polar, certo? Está em grau já aqui. Então vamos lá. Aqui ficou 750, fase, só relembrando, amarelo, laranja, 6, 30 graus, dividido por, aí bota um parêntese, aí a parte real,
vírgula, laranja, espaço, a parte imaginária, 120. Então, essa daí é essa conta. 750, 30 graus, 90 mais J, 120. Né? Quando eu dou OK aqui, já saiu no formato polar, que foi de 5 fase menos 23,1 graus, amperes, né? Então, essa daqui é a minha grandeza aí. Como eu estou pino minúsculo aqui, né? Deixar bem claro, né? O I aqui, na verdade, não é esse daí, né? O I minúsculo é 5 cosseno de ômega T, ômega sendo 5.000, né? 5.000 T, menos 23,1 graus. Certo? Esse é o I de verdade, né? O Izinho no domínio do tempo. E agora, para eu descobrir aqui quem é o VR, o VL e o VC, é só multiplicar essa corrente. Quando ela passar por essa impedância, ela vai criar um VR. Aqui ela vai criar, do mais para o menos, uma queda, né? Impedância sempre queda de tensão, um VL. E aqui do mais para o menos, um VC. Certo? Vamos fazer aqui. Quem vai ser o VR? O VR vai ser quem? Z vezes I, né? No caso é R só, 90 vezes I, que é 5 fase menos 23,1. Vou botar aqui quem é o VR. Mesma coisa com o VL e o J160 vezes 5 fase menos 23,1. Vou dizer quem é o VL. E finalmente o VC, que é menos J40 vezes 5 fase menos 23,1. E vou dizer quem é o VC. Aqui dá para até direto, né? Cabeça aqui, mas depois a gente faz a calculadora também. O 90 é puramente real, né? Então é 90 fase 0. 90 fase 0 vezes 5 fase menos. Eu vou multiplicar só os módulos. Então 90 vezes 5 aqui vai dar 400, não, 450, né? Não é isso? 90 vezes 5 é 450. E a fase aqui fica menos 23 mais 0, que não tem. Menos 23,1 volts. Aqui, o J160, ele está a 90 graus, né? Está no eixo, lá no meu plano que a gente falou na última aula, né? O 160 está aqui, né? Então, aqui tem 90 graus. Então, aqui vai dar 160 vezes 5, que dá quanto? A metade é 80 mais 0, 800, né? 800, base, aqui vai dar 90, menos 23,1, 90 menos 23 vai dar 67, né? Então é 66,9. Vou entrar na calculadora só para ver se deu certo. Aí vão acompanhando meu raciocínio. O menos J, porque às vezes você não tem calculadora, né? Menos J40 está negativo, né? Então ele tem 90 graus também, só que negativo. Então 40 vai ser 40 fase menos 90. 40 vezes 5 dá 40 vezes 5 dá 200, né? Aí a fase menos 90 menos 23 vai dar 90 mais 23 vai dar 113, não é isso? 113,1. Então, pronto. Vamos ver na calculadora agora, só para ver se a nossa lógica deu certo. Aqui na calculadora vai ser o 5 aí, né? Vezes 90, que isso aí é o mais fácil, está certo. 450
menos 23,13, do jeito que a gente previu. Aí eu vou botar aqui a NS2, né? Aqui é para você usar, se eu usasse a NS1, era a primeira resposta anterior. Eu quero pegar a segunda, que é a corrente I, vezes aí é J, a parte real 0, a parte imaginária 160. J 160, que o esperado é que a gente fez aqui, é que dê 800, fase 66,9. Aí acertando. 800 aproximadamente, fase 66,86, 66,9. Certo? Aí vou pegar agora a corrente, que agora está no terceiro lugar ali, né? Então vamos lá, botar o 3 vezes menos J 40, que é 0 menos vírgula menos 40, né? E deu 200, aí acertou todo. Deu 200, fase menos 113,13. Tá? Então aqui a gente tinha 90, J 160 menos J 40. Descobrimos a corrente, que estava em série aí, é só somar. Deu 5 menos 23,13. Quando eu multipliquei 5 menos 23,13 por 90, encontrei um VR, que foi 450 menos 23,13. Quando eu multipliquei essa corrente por J160, encontrei o VL, que é 800, fase 6687, intervalador para 9. Então, aqui, uma dica, pessoal, arredondamento sempre vai valer a pena, viu? Você observar bem o arredondamento, tentar, se possível, usar o máximo de casas decimais da calculadora para não gerar dúvidas, ou, enfim. E de vez em quando tem vou dar outra dicasinha na calculadora também, para a gente fazer. Aí, quando eu multipliquei por J menos J40 na capacitância, deu 200 menos 113,13, né? Que eu botei só um aí, 0,1. Entendido essa primeira questãozinha aqui de série, pessoal? E aí eu pergunto para vocês, quando eu somar aqui VR, VL e VC, o que é que eu vou encontrar? Vou fazer aqui a soma. 450 faz menos 23,13, 800 faz 66,87, 200 faz menos 113,13. Quando eu somar essas três tensõezinhas aqui verdes, qual o valor que eu vou encontrar? Alguém aí, imagina? Somatório das tensões tem que dar zero dentro de uma malha fechada, né? Eu tenho 4 elementos aqui. Somar essas três aqui, tem que dar o dessa daqui, né? O da fonte. Então, a fonte que está gerando aqui, o mais menos, vai ser igual às tensões dessas três aqui somadas. A gente pode fazer aqui rapidinho, arredondando, né? Para não usar aqui esses casas decimais todos. Vou fazer aqui exatamente o jeito que está aqui. Ó. Esse no cantinho. 450 fase menos 23,13 mais 800 fase 66,87 mais 200 fase menos 113,13, eu acho. Né? 13. E quando eu somar, a expectativa é que dê 750, 30 graus, exatamente o que a gente encontrou. 750, 30 graus. A quadrícula que eu dou para vocês. Sempre, pessoal, dê um view aqui, viu? O view aqui, ó, que é só clicar no F2, sempre dê um view, porque às vezes essa HPzinha é malinha, como ela coloca muitas escalas decimais, depois de um arredondamento sempre tem alguma coisinha lá no fundo,
Às vezes aparece aqui no finzinho um menos 10, menos 5, ou seja, 10 a menos 5, 10 a menos, e aí complica a sua vida, né? Você pensa que é um número grande aqui, 5,3, e está naquela, esqueci agora, científica, né? Representação científica aqui, que ele acaba colocando 5 ponto alguma coisa, 10 a menos 3. E aí confunde você. Então sempre dê um view, procura um ezinho aqui, como não tem, esse é o número mesmo, inteiro, e andar arredondar, 750 faz 30, né? Então observem sempre na calculadora, se forem usar HP, né, ou em outros também, que às vezes deixam aqui escondidinho os últimos números, não dá para ver direito aqui esses números finais, então sempre dê um view para ver o número inteiro. Ok? Alguma dúvida sobre essa questão, pessoal? O momento é esse, pode falar. Então, o que a gente viu aqui, né? A gente viu o impacto que tem as tensões alternadas na resistência, que ela não muda praticamente nada, a não ser a amplitude máxima, mas em termos de fase, não vai mudar nada aqui em termos de defasamento. O indutor atrasa a corrente, o capacitor antecipa essa corrente, certo? Adianta a corrente. A gente viu as transformações, os impactos que essas transformações causam, e aí chegamos nessa tabelinha aqui de impedâncias, reatâncias, enfim, das impedâncias, né? De cada um dos elementos. Então, quando aparecer uma resistência no meu circuito, no domínio do tempo, quiser transformar na frequência, não faz nada, só repetir. Se tiver uma indutância L, fica J ômega L agora, vai mudar. Uma capacitância C vai mudar também, vai ficar negativo, J menos 1 sobre ômega C. Né? E agora eu tenho um Z ao invés de um R aqui na minha relação, né? Tensão, na relação entre tensão e corrente. Esse Z com parte real, R, parte imaginária, JX. E aí fizemos esse exemplo. Esse daqui, aliás, somatório das correntes num nó vai dar a mesma coisa. Né? Somatório das tensões numa malha, como a gente acabou de dizer, vai dar a mesma coisa. Então, eu quero que vocês tentem, pessoal, essa questãozinha aqui. Ó. A questão aqui é bem simples. Tem até aqui o resultado posteriormente dela. Mas tentem fazer essa daqui, né? Ainda hoje, vocês tentam fazer. E para a próxima aula, aqui a gente tem basicamente o quê? Se fosse puramente resistência, a gente teria um R1, um R2 e um R3 aqui. E aqui uma fonte de corrente, ou seja, minhas cargas estariam todas em paralelo, né? Aqui eu vou ter um Z1, que é puramente resistivo, só 10 ohms, um Z2, que tem as duas parcelas, uma resistência de 6, e aqui tenho que transformar ainda, né, para saber qual é a parcela imaginária, mas vai dar um J ômega L aqui. E aqui, puramente capacitivo, vai dar um menos J1 sobre ômega C, onde o C é 1 microfarad. Né? Então, a primeira coisa, determine o circuito equivalente no domínio da frequência. Então, o I, que era o IS, né, que é o 8 cosseno de 200 mil T, aí você viu que tem um mais φ aqui, mas só que não apareceu, né? Então, eu já sei que o mais φ, o φ é zero. Né? Então, a transformação vai ficar só 8 faz zero aqui. Não apareceu o jeito que tinha aqui, né? Que já tinha aparecido. 750 cosseno de 5.000 T mais 30. Então vai ficar 750 fase 30, do jeito que a gente fez. Aqui, como não apareceu nada na frente, não quis botar mais zero, né? Então vai ficar 8 fase zero. Meu ômega aqui, minha frequência angular, que era 5.000 na outra, né? Nessa questão aqui, era 5.000. Agora é 200.000.
200 mil. Então, tem um impacto forte aí nas minhas impedâncias, nos valores das minhas indutâncias e capacitâncias. Então, é calcular, refazer o circuito no domínio da frequência, usar todo mundo como paralelo aqui, encontrar um equivalente paralelo e ir resolvendo a questão. Certo? Quero que vocês tentem resolver essa daqui direitinho, fazer o passo a passo, e na próxima aula a gente vem e resolve ela também. Certo? Mas o procedimento é o mesmo que vocês vão até fazer aqui no o passo a passo de como a gente vai fazer, como vocês vão fazer essa questão. Certo? Que é o mesmo como se fosse resistência. Só o que vai mudar? Você não vai estar trabalhando com números reais, sim com números complexos. Né? Então, a única mudança é essa, usando calculadora adequada, fazendo, ou também se não tiver HP, usar outra normal, dá para uma científica normal, dá para fazer, vai dar um pouquinho mais de trabalho, vai poder errar numa coisinha ou outra, mas dá para fazer também. Né? E parece que tem até uns emuladores de HP para celular também, né? Além desse emuladorzinho que você encontra para computador. Então, se não tiver, procura um emuladorzinho de HP para fazer as contas, que eu recomendo ser bem mais fácil. Então, só montando aqui, a gente vai ficar com outro exemplo. Vocês vão ficar aqui com o 8 fase 0. Aqui eu vou chamar de Z1. Eu vou botar até uma barrinha aqui, que não é só resistência. Os outros não são só resistência. Vou botar aqui como se fosse uma caixinha preta, né? Pode ser resistência, indutância, capacitância. Desde que seja um Z1, um Z2 e um Z3. Certo? Tem um Z1, um Z2 e um Z3. O que eu vou fazer aqui? Vou encontrar um Z equivalente, que é quem? 1 sobre Z1, mais 1 sobre Z2, mais 1 sobre Z3. Do mesmo jeito que eu fazia com as resistências, se fosse R1, R2 e R3. Vou obter agora 8, quase 0, uma resistência equivalente a essas três aí. Uma resistência não, uma impedância equivalente a essas três aí. Um Z apenas, um Z equivalente. Né? Obtendo isso daí, agora eu tenho a corrente e tenho a impedância, Z. É só V igual a Z vezes I. Quero descobrir quem é V. É só multiplicar o Z equivalente pelo I da fonte, 8 fase 0, descobrir quem é esse V. E esse V, como está todo mundo em paralelo, é esse mesmo V, que é esse mesmo V, que é esse mesmo V, que é até o V da fonte. É o V de todo mundo aí. Tá? Paralelo que tem elementos em paralelo em comum, a mesma tensão. Então, todos eles com a mesma tensão. Uma vez descobrindo a tensão, dividiu pelo Z1, encontra I1. Dividiu pelo Z2, encontra I2, maiúsculo aqui, né? Estou no domínio da frequência. Dividiu pelo Z3, encontra I3. Certo? Então, esse é o passo a passo para vocês fazerem essa questão e aí encontrarem I1, I2, I3 e o V, que são as três incógnitas desse exemplo, né, de circuitos em paralelo, circuitos com impedância em paralelo. Então, faço essa daí para a gente dar continuidade ao assunto. Na próxima aula a gente já faz algumas, com lei das com outras formas de resolver a questão, certo? E aí vai valer tudo, pessoal, que a gente viu até agora. Lei das malhas vale, professor? Funciona? Funciona. Lei dos nós funciona? Funciona. Aquelas 5 perguntas que a gente estava fazendo, né? Tem elementos em série, tem elementos em paralelo, tem nós que eu só não conheço uma corrente, tem malhas que eu só não conheço uma tensão.
E aí eu posso, se não tiver, se todas forem não, o jeito é montar um sistema de equações, supernó, supermalha, fontes de tensão dependentes, fontes de corrente dependentes, tudo vai valer do mesmo jeito para cá, certo? Logicamente vão ter algumas dificuldades, né? Afinal, vocês não vão estar mais trabalhando com números reais apenas, né? Então, estou adicionando um nível, um grau a mais de dificuldade, que é trabalhar agora com os fasores, com os números complexos, certo? Mas, tirando isso, os procedimentos são os mesmos, os passo a passo são os mesmos, tudo igualzinho, certo? Ok? Então, tem feito só esse exemplozinho. Na quarta, a gente vem, dá continuidade, faz outras questões mais um pouquinho elaboradas. E aí, na quarta, já deixo uma tarefinha mais difícilzinho para vocês, com algumas questões mais pesadinhas, certo? Que já vão ter que pensar mais do que as que a gente veio trabalhando. Ok, pessoal? Professor, o senhor 2 minutinhos. a aula passada Foi. no Java? Não, já tá no YouTube, já vou disponibilizar o link agora, parece que voltou tudo normal. Tava fazendo o upload agora, daqui a pouquinho eu coloco lá. Eu não, desculpa aí que semana passada realmente foi uma falha minha, mas agora eu vou colocar de vocês, da turma da manhã também, já divulguei da turma da manhã, vou divulgar agora de vocês também. Vocês estão atrasados uma aula, turma da manhã, então essa semana, na aula de quarta, provavelmente eu já deixo também uma aulinha gravada para igualar as duas, né? Daqui a pouquinho eu coloco já para ajudar vocês para quem perdeu a aula passada, assistir também, já dá para fazer esse exemplo mais facilmente, ok? Bem, pessoal, então é isso por hoje. As notas das provas, eu acho que tentei esse final de semana, não deu, mas até o final de semana que vem eu devo divulgar. E é isso, né? A gente tem ainda uma boa quantidade de aulas até a prova, acho que tem ainda umas 3 semanas aí de aulas, ou 4 semanas de aulas para a prova ainda, então vai dar para ver todo o assunto. Depois desse assunto, exercitar, e aí vai ter a parte de transformadores e de potências, acho que é na sequência essa, transformador, não vai ter potência primeiro, depois transformador, depois potência e circuito trifásico. E aí a gente finaliza o assunto. Então, mais umas 2 semanas finaliza, e depois uma semana para exercitar, e aí a prova, mais ou menos essa é a expectativa, né? Então é isso, pessoal. Vamos exercitar, rever aí os assuntos, daqui a pouco a gente lá no AVA, tudo, revejam, assistam, vejam passo a passo e façam esse exemplozinho, bem rapidinho vocês vão fazer. E na aula de quarta a gente dá continuidade, aí vai ter uma tarefinha mais elaborada para vocês durante a semana até a aula de segunda que vem. Ok? Então era isso por hoje, agradeço a presença de todos e até quarta.